Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje connosco também temos Tamila Olugo, nadadora do Sporting de Braga, com 23 anos e que recentemente acabou de conquistar mais de 2 títulos nacionais, nos 400 metros estilos e nos 800 metros estilos livres. 400 e 800 livres e o vice-campeonato em 1500 metros. E começo mesmo por aí, se estes campeonatos em Leiria, se os objetivos foram todos cumpridos. Sim, acho que foram cumpridos em todos os níveis, porque piscina curta, ou seja, piscina de 25 metros, não é propriamente o meu porto de abrigo, custa-me sempre um bocadinho mais, prefiro claramente piscina olímpica de 50 metros, por isso o objetivo era ir competir, ver como é que as coisas saíam e tentar não me desfocar, aliás, com esta prova, ou seja, os objetivos já são os mínimos, por isso acho que os objetivos foram mais do que cumpridos. E falaste em piscina curta, porque existe mais viragens e uma abraçada diferente, é isso que queres dizer, não é? Sim, no fundo é isso mesmo, porque vou ser o mais honesta possível, viragens não são o meu ponto mais forte e piscina de 50 metros realmente ajuda-me nisso. Agora, em piscina de 25 parece que perco sempre um bocado o ritmo, porque travo no fundo para fazer a viragem e realmente também afeta a abraçada, porque sinto que em piscina de 50 tenho uma abraçada mais longa e isso faz bastante diferença. E tu, sendo uma atleta com múltiplos títulos nacionais, como é que vês a evolução da competitividade em Portugal? Está cada vez melhor, Sim. Cada vez maior? Sim, tem sido um gosto ver os últimos campeonatos nacionais e acho que se nota mesmo isso, uma evolução. Posso dizer que quando comecei a competir na equipa principal, até a transição para juvenil, apanhei bastante competição, ou seja, via os mais velhos, os séniores a competirem e depois houve uns anos em que as provas tinham os líderes definidos e havia uma grande margem dos primeiros para os últimos e muitas vezes já vais para um campeonato nacional e já sabes, ok, aquela prova vai ser aquela pessoa a ganhar, aquela vai ser aquela, muito fácil. Ultimamente as coisas têm mudado e tem sido um gosto de ver. Isso também se prende, talvez, pelo facto de cada vez maior participação nos Jogos Olímpicos na natação portuguesa. Sim, acho que está diretamente relacionado, porque, como é óbvio, quantas mais pessoas praticam desporto, maior a probabilidade nessas pessoas estar uma pessoa com mais capacidade, com mais habilidade para essa modalidade. E mais pessoas, melhores resultados, podemos encontrar sempre aquele único que tem talento e as coisas estão relacionadas. Começaste falando agora nas distâncias, que são longas. Foi desde o início, desde que entraste para a natação, é nestas distâncias que me vou focar? Ou nas mais curtas tinhas mais dificuldade? O que é que te levou a... Eu tive uma fase brucista na minha vida. É engraçado porque quem segue natação sabe como pessimamente mal eu nado bruços. E é engraçado como realmente no início até dava ali umas braçadinhas, só que depois acho que foi mesmo o António Rocha e o Luís Calmeira, os meus treinadores, que viram que realmente eu tinha mais capacidade para fundo, porque nós todos temos obrigatoriamente que nadar todas as provas, especialmente quando és mais novo, tens que nadar tudo, que é para ver-se para que é que tens mais jeito. E acho que nas provas do fundo eu tinha aquela capacidade de mudar de ritmo, de aguentar o tempo, de aguentar aquela dor no fundo e acho que foi por aí que seguimos com as águas, com as distâncias mais longas. Depois viram basicamente como direcionar uma carreira profissional, não é? Sim. Tipo, quando és mais nova praticas tudo e o teu treinador, também é treinador por isso, não é? Com o olho que tem, vai-te buscar vais especializar nisto mesmo. E treinar assim. E o treino para essas distâncias é diferente? Fazes todos os dias essas distâncias? Fazes mais para ganhar endurance? Acho que é algo que todos os fundistas querem, que era ser sprinters, porque os sprinters têm treinos muito mais dinâmicos e muito mais curtos. Um sprinter nunca fará um treino de 7 mil metros, porque não lhe é necessário. Ele vai apostar mais num ginásio, vai apostar mais... Se calhar vai atrapalhar a abraçada dele, não é? Sim, ele quer é o ritmo, é totalmente diferente. É o nado, é a velocidade, é os ritmos e um sprinter não necessita de fazer treinos de 7 mil e de estar ali a treinar negativos e de estar ali a fazer séries progressivas.
Agora, um fundista é totalmente diferente. Nós temos que trabalhar muito o aeróbio, ou seja, enquanto que um sprinter trabalha a tolerância, faz mais trabalho com a resistência ao ácido lático, nós é mais a manutenção daquele tempo, daquele parcial, e é mais aeróbio. E como agora deixaste-me com curiosidade aí num aspecto técnico, porque há pouco falaste das viragens, nas distâncias longas tens que deixar ir para virar, e os sprinters viram com mais rapidez, certo? É assim, no fundo toda a gente tem que virar tem que parar, senão vai contra a parede. Não, é assim, os sprinters vão com aquele impulso máximo, porque se fizeres, por exemplo, 50 metros, vais ali para partir tudo, aquela viragem é tudo forte, tem que ser tudo perfeito, não pode falhar nada. Se aos 1500, se uma viragem falhar, não faz mal, porque tens margem de erro, porque elas são imensas, não é? São 1500 metros. Numa piscina aos 50, se for numa piscina de 25, tu só tens uma viragem, ela tem que sair bem. Tu só tens um subaquático ou dois, por exemplo, tem que sair bem. Nós temos mais margem de erro e eles têm mais força, mais velocidade. Nós estamos a fazer uma prova de 1500 metros, nós não nos faz sentido estar-nos a dar tudo naquela viragem, porque temos mais outras, temos que fazer maior gestão de esforço, no fundo. Exato, tem que se calhar pensar mais enquanto estão a competir, não é? Sim, também estão na piscina sempre a pensar e mais a olhar para a concorrência, os outros vão focados, sim. muitas vezes nem respiram. Sim, eles têm que estar focados em si, têm que estar focados no fazer o melhor possível naquele momento, enquanto que nós, em fundo, muitas vezes já fazemos aquele jogo, fazemos aquela gestão, é diferente. E agora, recuando ao verão, que participaste nos Europeus de Roma, fizeste um quinto lugar histórico para Portugal, nos 1500 metros, um motivo de orgulho estar entre os melhores da Europa, claro. Mas apontavas a uma medalha ou foi um resultado que não esperavas, ou apontavas a uma medalha? Não apontava para uma medalha por um simples motivo, porque se calhar quem seguiu mais de perto sabe o quão complicado para mim foi a época anterior e eu nem sequer sabia se ia competir nesses europeus, porque foi aquele ano de ressaca, diríamos assim, após os Jogos Olímpicos. Eu até tive uma fase em que pensei em desistir, ali novembro, dezembro, deixei de treinar. E eu sei, tenho noção dos treinos que realizo, tenho noção do ritmo a que ando. E eu sabia que naquele campeonato da Europa não estava no meu melhor estado de forma de sempre. Eu diria isso mais, por exemplo, para os Jogos Olímpicos de 2020. Nesse caso foi 2021. Exato. Aí sim estava no meu maior pico de forma e nunca treinei assim. Para estes europeus eu estava a treinar muito bem, mas não estavam a ser os meus melhores parciais. E por isso não estava à espera, e por isso fiquei muito feliz com o meu quinto lugar. Então aí tiveste uma preparação de 6 meses, basicamente. Um pouco Aquilo assim, foi em agosto, sim. não é? Um pouco, no fundo, sim, por mais incrível que seja, sim. Mas normalmente faz uma temporada, como é que se planeia uma temporada? Qual é o ciclo de treinos de um fundista, neste caso? Eu vou ser honesta, eu deixo isso com o meu treinador, com o Luís Cameira, porque eu só desfruto o treino, mas eu sei que nós começamos nossa época em setembro, e vamos treinando e competindo até a última prova importante da época. Isso depende depois do calendário, mas normalmente é fim de julho, às vezes é início de agosto, como foi ano passado. Depende quando eles decidirem fazer um campeonato do mundo ou campeonato da Europa. E então nós fazemos os micro e macro ciclos. Ou seja, temos um ciclo grande que é basicamente começamos a treinar em setembro e já estamos a pensar na prova principal da época, que vai ser ou um campeonato da Europa de piscina longa ou um campeonato do mundo. Nós alternamos ano um, ano outro. Sim. E fazemos já a preparação desde setembro a pensar naquela prova. Sim. Entretanto, durante a época, porque seria impossível fazer um ano inteiro a treinar sem fazer picos de forma, ninguém aguentaria, psicologicamente seria muito complicado também. Exato. Nós vamos tendo assim uns mini picos de forma, como por exemplo agora nestes nacionais eu tive algum descanso, não muito, mas já deu para o corpo descansar um bocado e de se preparar para render. A mesma coisa vai ser agora, por exemplo, nos próximos nacionais ou numas provas internacionais que não sejam um campeonato da Europa do mundo, mas que sejam uns meetings internacionais importantes. Exatamente. Vamos fazendo assim uns mini picos de forma, uns microciclos, mas o foco importante é sempre naquela prova que é onde vais representar a seleção de Portugal e onde queres estar ao teu maior nível. Exatamente. E continuando um pouco no treino, também alguma curiosidade, é sempre na piscina? Sim. Sempre? Nós fazemos trabalho fora d'água, fazemos ginásio, fazemos core, fazemos preparação fora d'água, mas obviamente que o nosso
terreno principal é uma piscina. E agora precisava também para os mais novos e para quem está a entrar na modalidade, explica a tua semana de treinos. É todos os dias? Acordas cedo? Sim, é bastante. O problema é que se eu agora explicar a minha semana de treinos, a probabilidade dos mais novos nunca quererem praticar natação vai ser extremamente elevada, mas quem sim, mas for chegando aos corajoso, resultados que tu chegaste, talvez também sim, é uma motivação, não é? É só assim. Mas para quem quer ter uma noção do que é um atleta de alto rendimento, porque como é óbvio, eu aos 11 anos não fazia os treinos que eu faço agora, e vou dar um exemplo que é a minha semana de treino numa carga máxima, ou seja, quando eu estou realmente a trabalhar ao máximo. Seria, por exemplo, segunda-feira, das 7 às 9 da manhã na água, um dia de aulas, depois das aulas vou diretamente outra vez para a piscina, faço ginásio, treino fora d'água das 5h30 às 6h30, 6h30 entro dentro d'água e treino até às 9. E dia seguinte, igual. Quarta-feira de manhã vamos para a Póvoa de Varzim treinar, por isso acordas às 7, fazes a viagem até a Póvoa de Varzim para treinar em piscina de 50 metros. Até houver uma piscina de 50 metros em Braga, vamos continuar a fazer isso, por isso, por favor, construam uma piscina olímpica em Braga, alguém, eu peço-vos. Mas treinámos então de manhã na Póvoa de Varzim, uma piscina de 50 metros, das 8 às 10 voltámos para Braga, à noite voltámos a treinar então às 3 horas. Quinta-feira igual, sexta-feira igual, sábado só temos um treino e domingo é folga. Ou seja, no fundo são cerca de 11, 10 treinos por semana e diariamente a média é mais ou menos 5 horas dentro d'água. Dia sim, dia não, vou variando, mas é isso. Pois, duro, não é? Não é fácil. Não é fácil. E agora estamos a 2 anos de Paris 2024. Assumo que já estás no que se costuma chamar o ciclo olímpico. Não é? Há 2 anos começam... Não, na verdade o ciclo olímpico, o ciclo olímpico são os 4 anos. São os 4 anos, ou seja, mal os anteriores acabam, começa já um novo ciclo olímpico. Mas sim, agora aquela estás, fase de preparação. exato, na fase e também para bater os mínimos, não é? Muda alguma coisa na preparação? É igual? Ou, como dizias há pouco, do chegar ao pico de forma, vai ter que haver uma prova em que vais ter que estar mesmo no pico de forma que é para chegar a esses mínimos? Nós estamos, aliás, a 1 ano e meio dos Jogos Olímpicos. Nós, os atletas, estamos sempre ali naquela contagem decrescente, não é? E temos que perceber que este ciclo é totalmente atípico. São 3 anos e não 4. Mas se fosse um ciclo normal, eu diria que o primeiro ano após os Jogos Olímpicos, os atletas competem, mas tentam ser não tão exigentes consigo próprios, porque é um ano em que tu treinas na mesma, competes, mas acho que é sempre um ano um pouco mais calmo, porque aproveita-se para descansar um pouco mais a cabeça, dar ao corpo também um pouco a descansar, porque se estiveres sempre ali, exato, raramente funciona bem. E aqueles então 2 anos antes dos Jogos Olímpicos é quando nós entramos na fase realmente de muito trabalho, porque no caso de natação, nós podemos fazer os mínimos oficialmente 1 ano e meio antes, mais ou menos, ou seja, neste caso vai ser em março, ou seja, março de 2023 é quando eu oficialmente faço os mínimos e eles vão ser contabilizados, porque se eu fizer um mínimo agora, eu filo, mas ele não conta, eu não vou ser convocada com base nele. Só a partir de março é que podemos fazer os mínimos, um tempo, e com ele vamos ser convocados então para uns Jogos Olímpicos, fazemos o normativo. E então treinamos tudo para isso, é o pico de forma. Como eu já tive a explicar, o Comitê Olímpico faz as coisas de maneira que a competição seja sempre muito elevada e por isso os mínimos estão sempre a ficar cada vez mais rápidos. Ou seja, eles vão ver os resultados da edição anterior, aos 1500, eles vão ver os resultados, ok, quem é a rapariga e ficou em 14º aos 1500, ok, qual foi o tempo que ela fez? 16:09. Pronto, quer dizer que os mínimos para os próximos jogos vão ser este tempo. Basicamente, se antes este resultado te daria o 14º nos Jogos Olímpicos, agora, só para participar nos, tens que fazer esse tempo. É por isso que os jogos estão sempre competitivos. Eu compreendo, porque no fundo é isso que os faz o que eles são. Eles são extremamente complicados de aceder. Exatamente. E pronto, uma pessoa vai realmente trabalhar para isso. Vamos apontar para os Mundiais de Fukuoka para tentar fazer este tempo e esperemos que as coisas corram bem. E tu também já contas com alguma experiência, já foste a 2 Jogos Olímpicos, ao Rio de Janeiro e a Tóquio, e é realmente uma competição à parte?
É o verdadeiro objetivo de todos os atletas. É o estar. Eu vou ser honesta, muitas vezes os nossos campeonatos do mundo têm melhores resultados, ou seja, mais recordes do mundo, mais resultados do que os Jogos Olímpicos. Muitas vezes os resultados dos Jogos Olímpicos são mais fracos. Tu vais ver, a comparar um campeão do mundo nos Jogos Olímpicos, muitas vezes faz tempos piores do que ele fez num campeonato do mundo. E isso é estranho, porque depois ficas a pensar porque há tanta coisa à volta dos Jogos Olímpicos, mas depois tu vais ver tudo o que está à volta. É envolvente, exatamente. Não é? E compreendes que realmente é isso que os faz únicos, a cerimónia de abertura, aquele espírito, tu sentes mais que vais representar algo que é maior do que tu, o teu país. Exatamente. E também em termos de audiência, não é? Sim, também não se audiência compara, não é? mundial Acho que também é muito isso. Sentes aquela pressão toda e aquele apoio todo. Porque não existe um sem outro. Exatamente. E era por aí também que ia, como é que descreves o ambiente numa cidade olímpica entre os atletas, pronto, natação, se calhar há outros esportes em que a rivalidade é maior, mas os atletas dão-se todos bem, vão puxando uns pelos outros, é uma festa que se... Sim, é engraçado para mim muitas vezes ver os filmes sobre o desporto, em que eles, não sei, põem, sei lá, não veneno, mas põem qualquer coisa nas garrafas uns dos outros, ou fazem aquelas coisas todas. Sabotagem, porque, não é? sim, porque eu na vida real nunca lidei com algo do género e não conheço nenhum caso em que tenha acontecido algo do género. Acho que o que o desporto ensina, e é muito valoroso, é o respeito. Tu aprendes a responder muito o trabalho, a respeitar muito o trabalho do outro. Tu sabes o que tu treinas e tu percebes que aquele teu adversário, para estar no mesmo patamar, também tem que treinar isso. Tu respeitas o trabalho dele e eu posso dizer que as minhas melhores amigas são as minhas adversárias diretas. Exato. Eu este verão, por exemplo, vou a um casamento de uma amiga minha em Liechtenstein, que ela já deixou de nadar, mas eu vou ter com ela. Ela foi sempre minha adversária direta, sempre competimos juntas nas mesmas séries, aos 1500, 800, mas nós na piscina estávamos lá para lutar uma contra a outra, mas mal saímos e eu correu-me bem, ela fica feliz por mim. Ela correu-lhe bem, eu fico feliz por ela. Quando és mais novo, se calhar tens mais aquela coisa de Exato. Mas quando começas a ficar mais velho, começas a perceber que é impossível estar sempre bem. Há momentos em que vais estar pior, há momentos em que vai estar melhor e tens que aprender a ficar feliz quando tudo corre bem, mas para ti não correu bem, há que seguir em frente, há que dar os parabéns e congratular o teu adversário e preparar melhor para a próxima vez. E esse culto da amizade também, se calhar, prende-se um pouco por ser um desporto individual. Cada um sabe o que sofre, para estar naquele momento e também... E não tens depois... ninguém para culpar. Exatamente. Se as coisas correram mal, é assim, há muitos fatores que podem estar ali presentes, mas no fundo, essas coisas, acho que até é isso, e é isso que eu defendo muito, que quando as coisas correm mal, os atletas não precisam que lhes apontem o dedo e que os critiquem, porque acreditem que... são os primeiros. São os primeiros. Nós criticámos-nos tanto, mas tanto. Ninguém precisa de fazer, ninguém vai fazer melhor do que nós próprios. Isso eu vos garanto. Por isso é muito importante que as pessoas compreendam isso, que nós sabemos que não há ninguém mais culpado, no fundo, do que nós próprios. Se as coisas correram mal, tu ficas logo a pensar, o que é que eu fiz? O que é que errou? E psicologicamente é duro, psicologicamente é complicado. Se calhar realmente nos desportos em que há a luta direta, por exemplo, vamos ao judo, possivelmente eles tenham mais rivalidade, mas eu honestamente não conheço, por isso não posso estar a dizer. Exato. E agora, recuando mesmo até quando vieste para Portugal, que a Tamila nasce na Ucrânia, certo? Mas muito nova para Portugal. 3 anos. Exatamente. Portanto, se calhar nem se coloca a adaptação, ou ainda tiveste que... É aquela adaptação, eu diria, são aquelas memórias que são os teus pais que contam, ou seja, eu de lembranças tenho realmente muito poucas, só me recordo ali 2 dias no jardim da infância que os meus pais me deixaram e eu passei os dias a chorar porque tinha receio, não é? Porque estava ali no meio de pessoas desconhecidas. Exato. E os meus pais, quando vieram para Portugal, eu fiquei sozinha com a minha avó durante 1 ano. E acho que também tinha um bocado de medo que eles desaparecessem outra vez. Então é aquela coisa de criança. Exatamente. Faz parte, torna-te mais forte, cresces e segues em frente.
E claro que houve aquela adaptação. A minha mãe dizia que eu tinha 3 anos e iam brincar a um parque infantil, quando as crianças ainda iam brincar a um parque infantil, não é? Hoje em dia é raro. Sim, muito raro. E não conseguia falar com as crianças, mas não sei, fazíamos sons de passarinhos, interagíamos e não havia problema. Exatamente. E os teus pais escolheram Braga? Vieste logo para Braga quando vieste para Portugal? Sim, vieram logo para Braga, é onde tiveram a oferta de emprego e foram assim que foram as coisas. E depois inicias a natação também muito nova, com 6, 7? 6 anos, mas é assim, no mundo de natação isso não é propriamente muito nova, é regra. Natação é um desporto muito jovem, diremos assim. Se atletismo podes começar aos 15, aos 16, natação, tu aos 10, 11 já vais atrasado. Exato. E a oportunidade de representar o Sporting de Braga foi imediata ou ainda tiveste que... Eu tive primeiro nas piscinas municipais, ou seja, acho que isso é um bom exemplo de que não é preciso estar a pagar por algo extremamente específico ou especial para ter bons resultados. Nas piscinas municipais eu tive muita sorte com o meu treinador naquele tempo, que foi o Alcaide, que deu muitos atletas incríveis ao Sporting Clube de Braga. Ele, pelos vistos, acho que ele disse-me para saltar para a piscina, para ver como é que eu nado, e eu sempre fui alta, e eu saltei e já estava no meio da piscina, e ele pôs-me logo no grupo dos mais velhos. Ou seja, acho que isso foi uma coisa muito boa, porque eu desde pequena tentava sempre apanhar os mais fortes. Ou seja, quando era mais nova, tentava apanhar os mais velhos. Quando depois transitei para o Sporting Clube de Braga, que foi então o Alcaide que me aconselhou a fazer isso, também continuei a fazer isso. Quando não tinha raparigas mais velhas, ia atrás dos rapazes, tentar apanhá-los, tentar competir com eles. E foi sempre esta característica de competição que me ajudou. E tu passaste 2 anos nos Estados Unidos a estudar e a competir. Consideras que foram essenciais para a tua carreira? Sim, foram. Eu acho que toda a experiência tem direito a existir e honestamente fico muito feliz por ter experimentado algo assim, porque se não tivesse feito eu agora estaria a questionar, mas como é que as coisas poderiam ter sido? Eu fui para lá, fui com expectativas de realmente conseguir evoluir bastante, porque eles têm uma escola de natação incrível, eles têm os campeões do mundo, campeões olímpicos em um número surreal. Exatamente. E eu treinei lá, mas honestamente voltei porque não sentia que estava a fazer o suficiente. Ou seja, eles davam as condições todas, nós aqui em Portugal, a não ser que seja um jogador de futebol, raramente tens tanta coisa mesmo feita para ti. Direcionada para ti. Sim, eles lá têm este cuidado de teres um tutor, um mentor, um psicólogo, tens tudo mesmo. Tu não te precisas preocupar com nada, tu só compete e só estuda. Todo o resto nós tratamos. Exato. E isso não é habitual para nós, que temos muitas vezes que realmente estar ali a superar, a tentar arranjar várias coisas. E eu acabei por sentir que, apesar de todo o treino que estava a fazer lá, que não estava a ser suficiente. E era 2019, eu sabia que faltava 1 ano para os Jogos Olímpicos e de repente eu percebi-me que com o treino que estava a fazer, muito provavelmente não ia conseguir fazer o mínimo sequer. E eu acabei 2016, os Jogos Olímpicos, em que participei a pensar que, ok, eu para os próximos quero ir e quero já lutar por uma semifinal ou algo, eu não quero só participar. E então eu dou-me a perceber que faltam estes anos e ainda nem sequer o mínimo sei como é que vou fazer, quanto mais em ir para os Jogos Olímpicos competir. Então eu decidi voltar. Eventualmente a pandemia trouxe as suas interferências, modificações, tive mais 1 ano, mas eu fiz essa decisão de voltar e estou feliz por tê-la feito. E como é que te sentes, sendo uma cidade que te acolheu tão nova, a levar o símbolo do Sporting de Braga pelo mundo fora? Muito feliz. É uma relação diremos assim, de família. Não é perfeita. Nenhuma família é perfeita. Vai havendo discussões, vai havendo fases em que está tudo muito bem, às vezes sentes que alguém não está a fazer o suficiente. É algo que se trabalha. É algo que se trabalha. Sinto que eu, como pessoa e como atleta, tenho muita coisa para aprender, sempre. Sinto que o Braga também, como uma equipa, tem muito para evoluir, muito para crescer, e ainda bem que é assim, porque assim significa que há sempre margem para melhoria, isso é ótimo. E sinto que está-se a fazer um bom trabalho com as modalidades. Se pode ser feito mais, totalmente. Se há vontade para fazer mais, acho que sim.
E se eu puder estar lá para ajudar e se eles estiverem dispostos a aceitar essa ajuda, as coisas vão correr muito bem. E para finalizar, e assumindo que vais marcar presença em Paris 2024, neste momento o teu maior sonho é um pódio em Paris 2024? Neste momento, o meu maior sonho é fazer os mínimos para Paris 2024. Não façam estas perguntas a um atleta. Os jornalistas Mas eu sabia que os atletas... os jornalistas fazem sempre essa pergunta e, mais uma vez, cria a pressão desnecessária que nós ficamos. Temos que dar um passo de cada vez. E se aos 23 anos aprendi algo, foi mesmo isso, dar um passo de cada vez, porque facilita as coisas, tira a pressão, não ficas ali meio em pânico. Não, um passo de cada vez, vamos pensar agora em fazer os mínimos, depois vamos pensar no treino e quando eu chegar lá eu vou dar o meu melhor para fazer o meu recorde pessoal e vamos ver onde é que isso me vai levar, um passo de cada vez. Obrigado, Tamila, foi um prazer conversar contigo. Foi mais um Desporto às 9 com a Tamila Olu, nadadora do Sporting de Braga. E já sabe, siga-nos nas nossas redes sociais para ficar a par das entrevistas e do Desporto Minhoto.